Olá, bem-vindos mais a um filme da série de português fácil e descomplicada. Hoje a gente vai continuar aquela nova série que eu falei, que eu lancei, né? A gente já tem um vídeo sobre siglas e agora é um videozinho que eu queria falar sobre onomatopeia. Bom, o nome é meio feio, onomatopeia, pode ser que tem gente que não lembre muito bem o que é, mas basicamente onomatopeia é a tradução de um som, né? Toda língua possui onomatopeias, o português também, não é exceção. E o que eu queria falar hoje sobre as onomatopeias é como elas variam de acordo com as diferentes línguas e como isso é interessante, no mínimo curioso, né? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Vamos lá. Alguns exemplos de onomatopeia não são nada muito excepcionais, tá? Por exemplo, a vaquinha, a simpática vaquinha em português, muge, mu, ok? Em italiano ela também faz mu, em francês ela faz mu, né, com biquinho, e escreve-se assim. E em alemão ela faz mu, um pouquinho mais grave, né, e com dois Hs. Mas nada que nos surpreenda, a gente entende, né, que ela muge igual em todos os lugares. Mas agora começamos a ver umas onomatopeias desse tipo, quer ver? Rã. Como é que uma rã coacha em português? A maioria das pessoas poria assim, né? Croc, croc, talvez sem o A, croc. Tá? Agora, o que dizer de uma rã na Hungria que coacha brekkeke? Brekkeke. Curioso, não é? Ou ainda o nosso porquinho, ó. Nosso porquinho faz oink, oink, certo? Agora, o que dizer do porquinho da Catalunha que fala GNY, eu nem sei como é que se pronuncia, GNI. O porquinho da Catalunha fala GNI. Esse brekkeke, deixa eu pôr aqui só para não esquecer, da Hungria. Então, você vê que tem algumas coisas aí raras, né? E até interessantes. Aliás, tem algumas diferenças dentro do próprio português. Quer ver? A galinha, por exemplo. Em português do Brasil, a gente diria que a galinha faz cocoricó, né? O cacarejo da galinha, cocoricó. Agora em Portugal já não é cocoricó. Em Portugal a galinha cacareja cró, cró. Cró, cró. E pior ainda, olha na Rússia. Kut, kudaj. Russo. Ou seja, na Rússia a galinha cacareja kut, kudaj. Ou kut, kudai. Eu não sei se esse J é um I aí. É, estranho, né? E ainda o que falar do cavalo alemão, desculpe, do cavalo inglês que relincha assim, nij. Nem sei como se pronuncia também. Nij, deve ser alguma coisa assim, né? Como o cavalo relincha na Inglaterra. Bom, qual é a história, né? Qual é a moral da história? Tem duas conclusões possíveis. Ou a gente vai achar que um cavalo alemão vai ter dificuldade para falar com um cavalo português, ou o que a gente quer dizer aqui é que a língua que a gente fala interfere no modo como a gente ouve os nossos sons, né? Claro que é essa a segunda opção, né? Não é que o cavalo da Alemanha vai ter dificuldade de falar com o cavalo daqui. O que significa é que a nossa língua define a maneira como a gente ouve os sons. Então, se ela define a maneira como a gente ouve os sons, ela também define um monte de outras coisas que às vezes a gente não está nem ciente disso, né? Na verdade, falando linguisticamente, o que se diz hoje é que a língua faz uma diferença em todo modo como a gente percebe o mundo, não só os sons, tá? A língua faz diferença no modo como a gente vê o mundo, como a gente sente o mundo, como a gente ouve o mundo, como a gente se relaciona com o mundo, tá? Então, esse não é um assunto assim muito ligado só ao português, não é muito de concursos públicos, por exemplo, né? Não é gramática, mas é um assunto interessante para a gente pensar, né? Como é que a nossa língua molda a nossa visão de mundo, literalmente. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.